O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. E que momentos gostosos as nossas crianças estão tendo desde a sexta-feira, na nossa escola bíblica de férias. Sexta, agora à noite, estávamos aqui com a criançada. Ontem iríamos estar pela manhã, mas tivemos que seguir para fazer um sepultamento no final da manhã, à tarde no casamento. Seguimos, mas hoje estamos aqui para ter esse encerramento da escola bíblica de férias. Que momentos gostosos de vermos as nossas crianças adorando ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Eu quero pedir que você nos acompanhe na leitura da palavra, Mateus capítulo 18, os versículos de 1 a 6. Mateus 18, de 1 a 6. Hoje nossas crianças vão estar conosco, vão ficar aqui, nós vamos ficar todos juntos. As crianças não vão sair para o departamento infantil. E logo depois, quando encerrarmos o culto, as nossas classes é que vão sair. Nós não vamos ter nenhuma classe funcionando aqui. Isso vai ser explicado pelo superintendente depois. E aí sim as classes vão estar funcionando lá no prédio do departamento infantil, nas áreas lá atrás, tudo vai ser aí explicado. Então nós vamos estar juntos agora pela manhã. Mateus capítulo 18, os versículos de 1 a 6, eu chamo a sua atenção para este texto. Eu vou ler e eu quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente. Nos diz a palavra de Jesus, a palavra de Deus, que naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Vamos orar ao Senhor. Vamos curvar a nossa fronte, vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela bênção de estarmos vivos, com saúde e aqui para adorarmos o teu nome. Recebe, ó Pai, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe, ó Deus, o culto que te viemos prestar. Que o Senhor esteja abençoando cada família e abençoando, ó Deus, cada criança, da mais tenra até o mais idoso que aqui se encontra, que possamos juntos estarmos recebendo a Tua palavra e aprendendo com os ensinamentos do Teu Filho Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa-nos quando não nos comportamos diante de Ti, ó Pai, como crianças, como a Tua palavra nos ensina e nos desafia a partir dos ensinamentos do Teu próprio Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Que bênção é estarmos investindo na vida de crianças. E se você fez parte de um departamento infantil, teve professores e professoras que se dedicaram à sua vida, nós podemos resgatar a memória e podemos dar graças a Deus por isso. E aí a gente vai pedir, eu quero falar com as crianças agora, de manhã. E eu quero pedir uma coisa, vocês fiquem bem ligados, eu vou fazer algumas perguntas e eu vou pedir que vocês respondam sem falar.
Estranho, né? Como é que você vai responder sem falar? Você vai responder com a mão, tá certo? Em silêncio, aí não vai conversar, não pode dar fila para o outro, tá certo? Porque na escola a gente não pode filar, não é? E aqui também não. Então você vai responder só com a mão, tá certo? Quem é criança aqui e tem até 12 anos? Primeiro teste, primeira pergunta. Até 12 anos, criança até 12 anos, levante sua mão. Se você é criança e tem até 12 anos, levante sua mão. Certo? Não pode falar, adultos, só pode orientar a criança, certo? Mas não pode dar a dica para ela, certo? Ok, respondido, ok. Até 12 anos, você tem de 0 até 12 anos, ok, pode baixar a mão. Responderam legal, não é? Quem aqui sabe ler? Criança, só criança. As crianças não, só crianças respondem. Crianças até 12 anos, certo, sabe ler, ok. Certo, pode baixar a mão. Quais as crianças aqui que estão estudando? Pode ser que você nem saiba ler ainda, mas você está na escola, você está matriculado, você está em alguma escola. Você está em alguma escola? Ok, certo, pode baixar a mão. Imagina Jesus conversando com as crianças. Mas veja só, eu queria perguntar, quem aqui brinca? Quem aqui gosta de brincar? É criança e gosta de brincar? Puxa, ok. Pode baixar a mão. Tem alguma criança aqui que não gosta de brincar? Pode levantar a mão. Se você não é criança e não gosta, você não gosta de brincar, você está levantando é porque já está brincando com seus pais, né? Está querendo contrariar seus pais dizendo, não quer isso, baixa a mão, você brinca até demais, não é? Tem alguma criança aqui que trabalho infantil? Trabalha, opa, já vai ter denúncia, vai ter, não, calma lá. Pais, não, calma, pais, não interfiram. Se Jesus fizesse uma pergunta dessa, ele queria a verdade, o que é que está acontecendo? Depois o pastor vai marcar alguns gabinetes, tá certo? Com alguns pais aí, algumas. Agora, tem criança aqui que é mal comportada e dá trabalho aos pais, pode levantar a mão. Pais não denunciem, pais em silêncio. Criança, que dá trabalho, né? De vez em quando você dá um trabalhinho, seu papai e mamãe fica meio aperreado com você, certo? Parabéns pela verdade, ok, pode baixar, foram bem verdadeiros aí, não é? Alguns dos pais já olharam assim meio de lado, já passaram uma mensagenzinha no zap, não é? Se levantar a mão, fica sem celular essa semana toda, e vai ficar ali, que situação. Como é bom a gente conversar com as crianças. E como é bom a gente ouvir as crianças. E saber que Deus ama vocês também, crianças. Deus ama vocês. Deus não só ama os adultos. Deus não só ama os idosos. Deus não só ama os jovens e os adolescentes. Deus ama também as crianças. E Jesus teve esse momento muito especial aqui, em um contexto, em uma realidade, uma história, em que naquela época de Jesus, vocês crianças prestem bem atenção, naquela época de Jesus as crianças não eram valorizadas, como às vezes ainda hoje não são. Os adultos pensavam sobre as crianças que aquelas crianças só queriam brincar. Só queriam lazer, só brincadeira. Adultos pensavam que crianças não sabiam de nada. E por causa disso, os mestres, os professores, eles não queriam perder tempo conversando com as crianças, porque achavam então que as crianças não tinham nada a ensinar. E Jesus então toma uma criança, como a Bíblia aqui nos diz. Naquela hora, diz a Bíblia, quando os discípulos estavam tratando de uma questão de pagamento de impostos, que a gente ainda tem hoje os impostos, governantes que cobram impostos,
os discípulos, os seguidores de Jesus, eles perguntaram a Jesus o seguinte: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? E aí, crianças, sabe o que foi que Jesus disse? Primeiro, ele não disse. Primeiro, ele fez. Ele chamou uma criança. E ele colocou uma criança no meio daqueles adultos. Aqueles adultos queriam saber quem é o maior lá no reino dos céus. Quem é o maior? Quem é o grandão lá? Quem é que manda, como às vezes a gente fala assim, né? Fulano é o maior, fulano é que manda em tudo. E olhe, para você também entender logo, o pastor não é o maior, nem eu, nem o pastor Luizinho, nós não mandamos, não. Nós obedecemos, todos nós precisamos obedecer a ordem do maior, do supremo pastor, do maior pastor. Quem é o maior pastor? Você sabe, agora você pode falar. Quem é o maior pastor? É Deus, que aí é a pessoa, o Filho de Deus, que é quem? Jesus. Jesus é o supremo pastor, é o maior pastor. E quando os discípulos, os seguidores de Jesus perguntaram quem é o maior lá no reino dos céus, Jesus pegou uma criança. Ele chamou uma criança e colocou aquela criança no meio daqueles adultos, para através do exemplo da criança, através da criança, poder trazer alguns ensinamentos para aqueles adultos que estavam querendo saber quem é o maior no reino dos céus. E a Bíblia, então, vai dizer no versículo 3, depois que Jesus colocou aquela criança no meio daqueles adultos, a Bíblia diz que Jesus, então, falou para eles, para aqueles adultos. E Jesus disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, se vocês não se transformarem e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus veio dizer, olha, mais importante, primeiro, do que ser o maior lá no reino, é entrar no reino. Porque se você não entrar no reino dos céus, não adianta você ficar preocupado em ser o maior. O mais importante não é ser o maior lá. O mais importante é estar no reino dos céus. É participar, é estar na presença de Deus. E aí então Jesus vai dizer nesse versículo 3, no versículo 3, se vocês não se converterem, não se transformarem, se vocês não se tornarem como crianças, nem entrar no reino dos céus vocês vão poder entrar. Que dirá ser o maior. Então não se preocupem em ser o maior, se preocupem em entrar. E para entrar, tem algumas lições que nós precisamos aprender através das crianças. E aí Jesus pega aquela criança para então nos ensinar. No versículo 4, Jesus então vai dizer, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. É muito interessante que Jesus tenha chamado uma criança, ele chamou uma criança para o meio dos adultos. E a criança veio. Ela atendeu à ordem, ao chamado de Jesus para que ela viesse. E ela se submeteu a ser colocada debaixo dos olhares dos adultos. Ela obedeceu a Jesus. O que Jesus então pega para nos dar a lição da humildade. Nós não podemos entrar no reino dos céus se nós não formos humildes. E essa humildade é Deus que trabalha no nosso coração. É Deus que transforma o nosso coração, que muda o nosso coração. Nós, como adolescentes, jovens, adultos, idosos, a humildade é trabalhada pelo Espírito de Deus no nosso coração. Porque nós tendemos a sermos orgulhosos, autossuficientes, imaginamos que sabemos de tudo, dizemos que não, mas na hora, na prática, a gente termina agindo como pessoas cheias de si mesmas. Jesus dá a primeira lição através da criança. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos aprender, nós precisamos nos esvaziar
daquilo que nós pensamos ser, para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós precisamos sermos humildes. E Jesus vai também nos dizer algo mais. No versículo 5, ele vai nos dizer: e quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Nós precisamos aprender uma segunda lição, se nós queremos entrar no reino dos céus. E Deus nos ensina isso, através do seu Espírito. É a lição da dependência. Você vê como a criança depende do adulto. Às vezes ela quer ser mesmo independente, mas aí ela se dá conta de que ela precisa do adulto. Ela precisa do adulto. Conta-se que uma criança, ela estava fugindo de casa, e aí eu quero dizer para você, criança, nunca fuja de casa. Em linhas gerais, nunca fuja de casa. E a criança estava no velocípede, a toda velocidade, correndo naquele velocípede, pela calçada, e dando voltas, ali pelo quarteirão. Até que um guarda parou ela, e notou que a criança estava correndo muito, e muitas voltas, e o guarda parou, que estava próximo ao sinal, e disse: o que é que você está fazendo? E a criança disse: eu estou fugindo de casa, para o guarda. Só que ela estava dando voltas, voltas, voltas. E aí ela parou e disse assim, o guarda parou e disse: mas você está dando voltas, voltas, e você só fica nesse movimento o tempo todo. É que meu pai disse para eu não atravessar o sinal, porque é muito perigoso. É muito perigoso. Meu pai disse para não atravessar o sinal. Isso é dependência. Depende a criança das orientações, do cuidado, do zelo, da proteção do adulto. E nós precisamos também, como adultos que precisam se fazer como crianças, nós precisamos aprender a dependência do Pai maior. De Deus Pai, nós precisamos aprender com a criança a lição, não só de humildade, mas de dependência. Mas em terceiro e último lugar, Jesus então nos diz aí no versículo 6, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Perceba bem o que Jesus nos diz através dessa palavra, usando uma metáfora, uma figura e comparando. Jesus diz: olhe, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos. E aí você pensa na criança, ou pensa, por exemplo, no novo convertido. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim. Olha lá, quantas vezes há adultos que estão desviando a fé da criança, menosprezando a fé que Deus está colocando, porque só Deus é que pode nos conceder fé. A fé que esta criança está depositando em Deus, menosprezando, desqualificando aquela fé. Jesus diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho. Essa pedra de moinho usada naturalmente para moer grãos, esta pedra era muitas vezes ou movida por escravos, e aí às vezes tinha que ter mais de um escravo musculoso, forte, para conseguir mover essa pedra, ou às vezes era movida por animais, que pudessem ter mais força do que homens ali, para fazer esse trabalho tão doloroso, tão pesado. Jesus diz: olhe, entre fazer tropeçar um destes pequeninos que creem em Jesus, era melhor que fosse pendurada uma pedra de moinho, e ela fosse atirada, e essa pessoa fosse afogada na profundeza do mar, ela não tivesse como sair. Era melhor morrer. É melhor morrer do que levar um pequenino a se afastar do Senhor Jesus.
a deixar de crer no Senhor Jesus, se é para servir de escândalo, e então afastar um pequenino de Jesus, uma criança de Jesus, era melhor morrer, do que fazer isso contra uma criança, impedindo que ela pudesse crer no Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus então nos ensina que nós precisamos, assim como a criança, ela nos ensina que nós precisamos de confiança. Deus é quem coloca fé no coração dos nossos pequeninos. É Deus quem vai trabalhar esta fé, e nós temos a responsabilidade de, em vez de desviarmos esses pequeninos, é de nós sermos exemplos para a vida desses pequeninos. O que é que os nossos pequeninos aprendem conosco? Em termos de leitura da Bíblia, em termos de oração, em termos, olhando para a nossa vida na igreja, o prazer que nós temos de estarmos na igreja, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor. E eu lembro de uma história que contavam, de uma mãe e de uma criança, e ela lendo um texto da Bíblia, e ela dizendo assim: um dia, quando nós morrermos, nós vamos estar para sempre com Deus lá nos céus. Nós vamos estar com Ele. Todos nós, toda a nossa família. E era o casal e uma criança. E a criança olhou para a mãe e disse: mamãe, só vamos eu e você. Papai não vai, não é? E ela disse: não, meu filho, papai vai também. Papai também crê em Deus. E ela olhou e disse: não, papai não tem tempo. Papai só tem tempo para trabalhar. Ele não tem tempo de vir para a igreja. Ele não tem tempo de orar. Ele não tem tempo de ler a Bíblia. Não, ele não tem tempo para Deus. Só vamos eu e a senhora. A criança estava percebendo as atitudes do pai, que pode ser também da mãe, que pode ser de outros adultos. Veja, o que é que nós transmitimos da nossa fé em Deus, da nossa confiança em Deus? Nós precisamos desse cuidado. Nós precisamos de testemunhar da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. A criança nos ensina, pelo seu exemplo, a confiança. Jesus chamou e ela veio. Jesus colocou ela no meio dos adultos. O que é que esse mestre vai fazer comigo? Aquela criança confiou em Jesus. E nós precisamos confiar em Jesus, cada criança. A minha oração nesta manhã é que eu e você, nós aprendamos a sermos humildes. Como a criança é ensinada por Deus a ser humilde, e ela então se coloca em humildade diante. Eu sei que às vezes ela é tão rebelde, às vezes ela se rebela. Nós, como adultos, esquecemos que um dia, para chegarmos a essa idade, nós fomos também crianças. Mas nós precisamos aprender sobre humildade. Nós precisamos aprender não só sobre humildade, mas nós precisamos aprender sobre dependência. Dependermos de Deus Pai, assim como as crianças dependem dos adultos. E nós precisamos aprender sobre confiança em Deus. Todos nós, a partir de mim mesmo, todos nós precisamos aprender sobre confiar no Pai, confiar em Deus Pai. Assim como a criança, ela é levada a confiar nos seus pais. Confiar em adultos que infelizmente chegam até a abusar delas. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nós possamos aprender com o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Ele falou que se nós não nos convertermos e não nos tornarmos, ou seja, se Deus não trabalhar e não transformar o nosso coração a esse ponto, de nós sermos como crianças, que são humildes, que são dependentes e que são confiantes, nós não vamos sequer entrar no reino dos céus, que dirá então nos preocuparmos em sermos o maior no reino dos céus. Em a minha oração por você, pai, mãe, em meio às lutas que todos nós enfrentamos na vida, é que os nossos filhos possam ver em nós exemplos de pessoas que estão buscando servir a Deus, sermos modelo, e não tem como fugir disso. Eles vão olhar para nós e eles vão buscar seguir aquilo que eles estão aprendendo através do nosso exemplo. Que o Senhor Deus, pois, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Que Deus nos abençoe.
Deus abençoe a vocês, crianças, também. Tá certo? Deus abençoe.